Saia do natural e viva o sobrenatural de Deus. Nessa história que eu vou contar agora, nós vemos um homem chamado por Josué. Esse homem foi escolhido por Deus para fazer algo muito especial, que era conduzir o povo diante de uma conquista, a conquista de uma terra que foi prometida. E diante desse cenário, Josué estava ali com seus homens, e ele havia feito aliança com um povo. E esse povo, em um certo momento, diante daquela situação de conquista da terra, começou a ser ameaçado por 5 reis. E esses 5 reis começaram a tramar um grande ataque contra aquele povo que era o povo aliado ao povo de Josué, ao povo de Israel, que estava no propósito de conquistar a terra prometida. No versículo 5 ao 13 diz assim, capítulo 10. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zecá e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Havia uma batalha sendo travada, e Josué tinha um propósito naquele lugar, que era destruir aqueles povos inimigos, que viviam conforme a sua vontade, concupiscência, que não tinham amor, que eram homens extremamente maliciosos, maldosos. E havia um propósito pré-definido por Deus: você irá conquistar aquela terra. Então aqueles homens começaram ali naquela peleja, Josué em cima de uma palavra, porque Deus disse: eu estou contigo. Josué teve uma atitude de fé impressionante, que é isso que eu quero tirar como lição para mim e para a tua vida. Muitas vezes nós desistimos com tanta facilidade de algumas coisas que estão em nossas mãos. Muitas vezes nós entregamos os pontos com tanta facilidade, desistimos. Mas Josué estava diante de uma batalha, e ele precisava que o sol parasse para que o dia continuasse, para que o dia se estendesse, para que houvesse claridade. E em uma atitude de fé, ele pede para que o sol, ele ordena para que o sol pare. Não houve incredulidade, não houve tempo para que a incredulidade fosse gerada no coração dele. Não, houve apenas uma atitude de fé e certeza, porque ele estava caminhando na vontade de Deus. E ele olha para o sol e diz: sol, pare, lua, pare. O sol e a lua pararam para que o propósito de Josué fosse estabelecido. O sol e a lua pararam, a galáxia parou, porque a fé é alinhada à vontade de Deus. Quando a fé está alinhada à vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Mas é necessário uma atitude de fé. Meu irmão, os astros do céu
a galáxia se submete à fé alinhada à vontade de Deus.